Olá, eu sou a doutora Jamile Pereira, médica anestesista, e hoje eu vou falar um pouco sobre anestesia para uma neurocirurgia. Primeiramente, a neurocirurgia, existem vários tipos de cirurgias que podem ser feitas, né? Então, quando eu falo assim abrangente para o paciente, eu vou falar algumas peculiaridades, algumas dúvidas que os pacientes têm, mas sabendo que existem muitos tipos de cirurgias e que a anestesia ela é diferente para cada tipo de cirurgia, né? Mas existem sim algumas peculiaridades. Em relação à neurocirurgia, em geral, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia que exige riscos para o paciente, para o cirurgião, são cirurgias mais delicadas, então existe um cuidado pré-operatório sim. Primeiro a gente tem que avaliar o paciente antes de ser submetido à cirurgia. Então, existem exames a serem colhidos, exige saber como está o paciente e um contato muito direto com o cirurgião para saber qual tipo de paciente, qual medicação já foi prescrita. Às vezes é prescrito alguns corticoides pré-operatórios, então a gente tem que saber qual medicamento foi prescrito. As doenças de base do paciente, por exemplo, hipertensão, diabetes, estão controlados. Se o paciente tem algum risco cardiovascular, por exemplo, se ele já infartou, tem uma insuficiência renal, se ele faz diálise, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar antes, deixar o paciente controlado, né, em relação às suas doenças de base para ser submetido a uma cirurgia. Isso numa cirurgia eletiva, numa cirurgia onde o paciente está planejando operar. Numa cirurgia de urgência, a gente não tem tempo hábil para isso, então esse contato e esse controle pode ser feito até intraoperatório também. Então, após uma avaliação prévia do paciente, né, numa avaliação onde o paciente vai para uma cirurgia totalmente controlado e estabilizado das suas doenças e o anestesista sabendo quais são as medicações que ele usa agora de contínuo e qual cirurgia ele vai ser feita nesse contato prévio com o cirurgião. No dia da cirurgia, existem alguns termos para ser assinado, o termo de risco cirúrgico e de risco anestésico, que é aplicado pelo anestesista, né? Dentro da cirurgia, a gente tem que planejar o que a gente vai fazer com esse paciente. Então, em geral, a anestesia é uma anestesia geral, onde o paciente dorme. Existem algumas cirurgias com o paciente, neurológicas com o paciente acordado, onde a gente tem que fazer esse controle de ansiedade, explicar muito bem para o paciente o que ser feito, para a gente planejar o intraoperatório. Numa cirurgia no paciente, anestesia geral, dormindo, a gente inicialmente, o paciente monitoriza, então a gente vai ver o coração, a pressão, o oxigênio, talvez uma pressão invasiva, onde a gente vai planejar o que a gente vai cuidar do paciente enquanto o cirurgião está operando, né? A gente vai avaliar o posicionamento do paciente. Existem alguns posicionamentos onde o paciente ele pode ficar com a cabeça levantada, com a cabeça declinada, a depender de onde vai ser a incisão cirúrgica e com o que o cirurgião vai operar, né? Então esse planejamento juntamente com o cirurgião é feito para a gente evitar lesões. Por exemplo, se o paciente fica muito tempo com a cabeça virada, igual a gente dorme de igual jeito, você vai estar dormindo, você não vai estar sentindo aquilo, você vai estar anestesiado. Então quando ele acordar, ele vai sentir o reflexo desse posicionamento. Lesionar alguns nervos que passam muito próximo aqui da pele, sabe quando a gente dorme e acorda com aquele braço dormente, onde a gente tem que mexer? Exatamente assim, são alguns nervos que são comprimidos, às vezes, quando a gente está dormindo. A gente tem que evitar tudo isso no posicionamento cirúrgico do paciente. Além de tudo isso, a gente tem que planejar o que a gente vai cuidar. Às vezes a gente precisa pegar alguma pressão invasiva, não só aquela do manguito, onde a gente tem uma medida mais fidedigna. Às vezes a gente precisa pegar um acesso venoso central, onde é pego aqui no pescoço, né? Tudo isso a gente faz, em geral, após o paciente dormir. Numa cirurgia acordada, a gente faz com o paciente ou levemente sedado, ou um paciente anestesiado localmente, né? Então isso é o que a gente vai cuidar intraoperatório. Posicionamento. Depois que a gente vai fazer o paciente dormir, acalmando, a anestesia tem muito esse papel de acalmar, é um contato inicial com o paciente, né? Aquilo que o paciente vai lembrar antes de dormir. O controle pós-operatório do acordar, a gente também tem uma decisão juntamente com o cirurgião. Em geral, se o paciente veio bem, ele é acordado dentro da sala de cirurgia mesmo, onde a gente vai avaliar o estado neurológico, a parte respiratória, se ele está apto para respirar sozinho, para acordar sozinho,
respondendo e a gente vai acordar o paciente ainda em sala e encaminhá-lo para UTI, né, que em geral é para onde é levado. Esse é o papel central do anestesista, é um papel extremamente, nenhuma cirurgia é feita sem isso, sem esse controle, sem esse acompanhamento. Esse é um vídeo muito mais explicativo pro paciente, né, os cuidados que é preciso e o tipo de anestesia que é dada no paciente. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, tá bom? Espero ter elucidado. Obrigada.